Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o Lula que arregou, meu amigo. O Lula bravateiro falou pra caramba que ia retaliar os Estados Unidos, que não sei o que lá, que vou retaliar, que vou brigar, que não podemos, soberania, soberania, e não sei o que lá, e coisa e já peidou, já cagou. Fizeram até uma charge dele aqui, ó. O Lula, Janja, traz o papel que eu tô 50% cagado. Não, é a fralda geriátrica. O Lula usa a fralda geriátrica, já tá na idade da fralda geriátrica já. Enfim, Brasil descarta a retaliação à tarifa dos Estados Unidos e aposta em via diplomática. Vai mandar o pessoal... Vamos conversar, Trump. E olha só, o mais engraçado é o seguinte, eu acho que é isso aí mesmo que tem que fazer, isso aí é o correto de fazer, tem que conversar mesmo. Uma dica, a primeira coisa da conversa, leva o fim das decisões do STF com relação a Big Techs americanas e leva também o fim do processo contra Bolsonaro. Vai ser um ótimo início de negociação. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Ordem Ilegal, representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a macheza do Lula arregou, meu amigo. É aquilo que eu falei para vocês. Saiu a pesquisa hoje mostrando que o efeito Canadá não veio, né? O Lula estava esperando o efeito Canadá, achou que não ia melhorar muito, que os brasileiros iriam se unir em torno do Lula para brigar com o Trump, não sei o que lá. E é lógico, sempre vai ter um mané que vai fazer isso. Eu falei para vocês que ia dar uma subidinha a pesquisa do Lula, porque né, sempre tem um mané que faz uma coisa dessa, mas no final das contas isso não seria um efeito significativo. E aí o Lula viu o outro lado do problema, que eu falei também. O problema é que neste momento, para o Lula, é o ideal. Por quê? Porque as sanções não começaram ainda. Por enquanto, não tem problema nenhum. Por enquanto, está tudo em aberto, né? Então o Lula pode fazer a bravata que ele quiser, que não tem problema nenhum. E o Lula fez, jogou um monte de bravata, não que não vou negociar, que vou mandar uma jabuticaba pro Trump, que não sei o que lá, e pipipi, popopó, e vou fazer isso, vou fazer acontecer e coisa e tal. E aí até a pesquisa falou isso, não porque acham que os brasileiros acham que o Lula tem que retaliar mesmo e coisa e tal, só que é aí que é a armadilha pro Lula essa parada. Por quê? Porque tudo que ele tinha de bom nessa história, ele já ganhou. Realmente ganhou lá os 2% de ponto de aprovação que ele tinha para ganhar com essa história. Daqui para frente, meu amigo, é só prejuízo, é só ladeira abaixo, é só coisa piorando no final das contas. Então, agora, o Lula viu que ele não tem alternativa. Aí ele teve que falar que não vai retaliar. E aí, ou seja, os brasileiros que achavam que o Lula tinha que retaliar, que não sei o que lá, não, porque temos que bater e coisa e tal, já ficou com cara de cagão, né? Já tá aqui, ó, Lula, o Trending Topics aqui, ó, Lula bravateiro, Lula bravateiro. Traz papel, Janja, já tô troca a fralda, Janja, traz o fraldão geriátrico, Janja, porque deu ruim aqui a parada, né? O Lula arregou, Lula bravateiro, é isso daí, impressionante, né? No final das contas, decidiu negociar. Mas o fato é o seguinte, eu acho que ele está correto nisso, ele tem que negociar mesmo, né? O que aconteceu? O governo Lula fez reunião com os empresários, a gente falou sobre isso, né? E daí resolveu mapear as perdas e ver o que ele consegue fazer, o que acontece nessa coisa toda. E aí ele percebeu o quão calamitoso que vai ser isso para o Brasil, né? Ah, de forma geral vai afetar só 2% do PIB. Meu amigo, 2% do PIB é um pancadão, cara. É um monte de gente perdendo emprego, é um monte de gente na merda, é um monte de empresa fechando. 2% do PIB é coisa pra caramba. O pessoal fala 2% de PIB, do PIB como se fosse uma coisa pequenininha, mas não é pequenininha não. E o que é pior, tá? Como eu falei no outro vídeo, eu não sei se eu já lancei outro vídeo agora, ou se eu vou lançar depois, o Marco Rutte da OTAN lembrou que as sanções de 100% que o Trump falou é para quem ajudar a Rússia, inclusive neste momento. Ou seja, o Brasil, em setembro, dia 2 de setembro, deve ter sanções de 100% por estar comprando diesel da Rússia. E isso é um aviso importante para o Lula. Vamos ver se o Lula está acordado por isso daqui, né? Pode piorar ainda mais essa história. E não só os Estados Unidos, agora está envolvendo a OTAN, ou seja, está envolvendo a Europa também, né? Aqui, ó, produtores de manga têm embarques de frutas suspensos para os Estados Unidos. É o que eu falei para vocês. O que o Lula podia ganhar com essa história, ele já ganhou. Daqui para frente agora é só merda, né? Setor de pesca paralisa exportação de 1.500 toneladas para os Estados Unidos. É o que acontece. Frigoríficos estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos. Com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina, é o que diz a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne.
Pois é, a carne brasileira não vai mais para os Estados Unidos, né? Embraer prevê perda de 2 bilhões com tarifas esse ano. Taxa de 50% é praticamente um embargo, né? O Lula teve na Embraer hoje, estava comemorando porque a Embraer fechou um acordo, não sei o que lá e coisa e tal. Mas a verdade é que vai ser ruim para a Embraer esse tipo de coisa, né? Quem mandou a Embraer confiar no Lula. O mais engraçado é que eu vi alguém comentando no Twitter, né? E o Bolsonaro queria vender a Embraer. Meu amigo, a Embraer já é privada, tá? Já foi privatizada lá pelo Fernando Henrique Cardoso, lá em 98, 97, nem lembro quando é que foi. Mas lá atrás ela já foi privatizada pelo Fernando Henrique. E felizmente, aliás, a Embraer só é essa empresa, esse destaque no mundo, depois que foi privatizado. O mesmo aconteceu com a Vale do Rio Doce. Hoje em dia, a Embraer gera muito mais com impostos no Brasil do que gerava com lucro quando era estatal. É por isso que eu falo, tem que privatizar tudo mesmo. Até para o Estado brasileiro é melhor uma empresa privada do que uma estatal. Mas empresa estatal ela vai dar lucro para o governo. Não, ela paga mais de imposto do que dá lucro no final das contas. E as empresas que são privatizadas explodem de valor. A Embraer foi um caso desse. A Vale do Rio Doce foi outro. A Vale do Rio Doce, enquanto era estatal, era um lixo, cheio de pelegada, cheio de indicação política, um monte de gente que não fazia porra nenhuma, cheio de dívida, né? O pessoal reclama até hoje que não, porque privatizou a Vale por um valor muito baixo. Meu amigo, dá para o primeiro que passar na frente. Não interessa, tem que tirar da pelegada, do pessoal das indicações políticas, tem que tirar do governo, não interessa o valor. Por quê? Porque a empresa vai crescer nas mãos privadas e vai acabar gerando muito mais, retornando muito mais para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, tanto em serviços quanto em impostos no final das contas. Mas a Embraer vai ter problema com esse tarifaço do Trump, né? Ou seja, o Lula se reuniu com os empresários e viu que a situação é triste. E mais do que isso, ele percebeu que, olha só, a reação de Lula ao tarifaço do Trump pode prejudicar mais o Brasil do que as medidas dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil já cobra imposto pra caramba dos Estados Unidos. Se o Brasil resolver retaliar os Estados Unidos, vai ferrar ainda mais as empresas aqui. Muito do que o Brasil compra é produto semi-acabado que é montado aqui no Brasil e revendido aqui no Brasil e em outros países. Se o Lula resolver retaliar os Estados Unidos, que seria um absurdo, tá? Porque a gente já cobra tarifas absurdas para importar coisa dos Estados Unidos. Qualquer um que compre um celular aqui no Brasil sabe, é mais barato. Você quer comprar um iPhone novo? É mais barato tu pegar um avião daqui até Miami, comprar lá em Miami, voltar pro Brasil, é mais barato do que tu comprar aqui no Brasil, cara. É impressionante, é uma insanidade esses impostos que tem de importação aqui no Brasil. A gente não pode retaliar como? Aumentando ainda mais os impostos? Que história é essa, né? De qualquer forma, como eles viram aqui, a reação de Lula ao tarifaço pode prejudicar mais o Brasil do que as medidas dos Estados Unidos. Mas aí que está o problema, porque o Lula bateu no peito e falou, não, soberania, porque eu vou responder, eu vou fazer, eu vou acontecer e coisa e tal. E agora ele está num dilema. Por quê? Porque se ele não fizer acontecer, vai ficar na cara que ele é um covarde. E ele é um covarde, né? E se ele responder por outro lado, ele sabe que ele vai estar ferrando todo mundo. Esses empresários que num primeiro momento até ficaram criticando o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro, não sei o que lá e coisa e tal, agora estão vendo o problema do lado do Lula, né? O Lula, no final das contas, está ferrando com as coisas. Então, esse é o problema, né? A retaliação brasileira deve ser o último recurso, diz o CEO da AmCham, né? O Lula decidiu a via diplomática, diz que vai reclamar, que vai chorar lá com o Trump, que vai tentar coisas. Parece que a própria AmCham tá também reclamando, porque vai atrapalhar a importação americana também. Lá nos Estados Unidos, tarifas são ruins para o país que impõe as tarifas também, eu já falei para vocês. É que devido ao tamanho das economias, é muito pior para o Brasil do que para os Estados Unidos, mas é ruim para os dois lados, né? Então, ou seja, o pessoal estava dizendo aqui, não, que retaliação tem que ser em último caso e coisa e tal, mas aí como é que vai ficar o Lula? O Lula ou vai ficar agora com cara de otário perto dos eleitores dele, que querem retaliação e coisa e tal, ou então vai jogar a indústria brasileira no lixo, e agora o pessoal sabe que é por conta do Lula mesmo, né? Aqui, ó. O mais engraçado é isso aqui. O governo relata a dificuldade em encontrar responsável por negociação. Quem que vai negociar? Não tem ninguém, cara. O governo do Lula é uma cambada de esquerdista que não fala com ninguém, só fala com Hamas, com Hezbollah. Quem na administração Lula vai negociar com os Estados Unidos? Não tem como, cara, não tem ninguém, né? Esse aqui é o problema no final das contas. Eu vou dar uma dica para vocês. Olha só, você pode usar o Tarcísio. O Tarcísio defende o diálogo com o encarregado dos Estados Unidos para negociar tarifas, ele já fez, já encontrou, já levou para os empresários e coisa e tal para bater um papo, mas lembra
E isso é muito importante. Inclusive, é importante o Eduardo Bolsonaro ouvir isso. A negociação que o Tarcísio está propondo é para a anistia. Não é para diminuir a importância do que o Eduardo Bolsonaro está falando, não. É no sentido correto. Ele está fazendo o que o povo espera dele mesmo, que é justamente negociar a anistia, negociar a liberdade do Bolsonaro nessa história toda. E está fazendo isso porque ele tem entrada nos Estados Unidos, diferente do Lula. O Lula não tem. Então, ou seja, o Tarcísio já está meio que governando o Brasil nesse momento, né? Outra alternativa é você falar com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Lula, tá aí, eu chamo o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro para negociar por você lá nos Estados Unidos. Eu acho que basta você, aprovar a anistia contra Bolsonaro e todo mundo do 8 de janeiro, e 2, anular os efeitos da censura nas redes que o STF decretou, que pronto, você pode falar com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo que eles vão aceitar ser negociador. Lembra, essas condições de acabar com esse processo idiota contra o Bolsonaro e também acabar com a censura nas redes, são condições, são pré-requisitos para começar a negociação. Aí eles vão poder negociar lá para ver se consegue alguma coisa para o Brasil. Eu tenho certeza que nessa situação o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro vão ter todo o interesse em conseguir a melhor negociação possível para o Brasil com o Trump nesse caso, né? O fato é que o Lula já peidou mesmo, que o Planalto quer esfriar a crise com o Trump. Isso daqui é a prova daquilo que eu falei para vocês no vídeo que eu fiz hoje sobre a pesquisa que deu 2% para o Lula aí. É a prova de que o efeito que o Lula esperava das pesquisas não aconteceu. É lógico que a esquerda está comemorando. Não, porque 2%, 2%, conseguimos crescer. O Lula esperava muito mais do que isso, ele esperava um aumento significativo, esperava unir o Brasil em torno disso. E não é isso que aconteceu. E aí, ou seja, o efeito Canadá não veio. E aí agora ele quer esfriar a coisa, porque ele sabe que agora ele entrou numa roubada. Daqui para frente, é ladeira abaixo, meu amigo. Para o Lula e para o Brasil também, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.